um governo começa a mudar metas, metodologias e critérios ao mesmo tempo, isso nunca é apenas técnica, é direção. E a direção que nós vemos agora é clara. Ajusta-se a régua para caber no problema, e não o problema para caber na realidade. O Ministério da Fazenda admite que vai ter que mudar a meta fiscal das estatais em 2026, porque o rombo dos Correios é maior que o orçamento comporta. Isso significa, em termos bem práticos, que a conta não fecha e que, em vez de enfrentar a despesa, o governo pretende afrouxar a meta. E, paralelamente, ainda o governo vai revisar o cálculo do PIB potencial, elevando a capacidade de crescimento no papel, o que automaticamente melhora o resultado fiscal estrutural. Uma mudança metodológica que cria a sensação de um país mais saudável, sem que nada tenha sido alterado de fato. Nem produtividade, nem gasto, nem trajetória da dívida. O sinal que isso passa é simples e preocupa. Quando a realidade aperta, a resposta tem sido mudar o termômetro e não tratar a febre. O painel BMC de hoje fala sobre este ponto, trazendo aqui conosco Bruno Musa, consultor da Portfel. Obrigada, Bruno, por estar com a gente. Obrigado. Carlos Honorato, economista da FIA Business School. Obrigada, Carlos. Muito obrigado. E Roberto Dumas, mestre em economia. Obrigado. Dumas, vou começar contigo, até porque pedi licença aqui e usei esse termo que foi seu, né? Você que trouxe aqui pra gente. Governo querendo mudar a meta das estatais porque o rombo ficou grande demais ali. É como quebrar, então, o termômetro para tentar baixar a febre? Veja, às vezes a gente tem que nos ouvir falando. A hora que você lê uma coisa dessa e lê em voz alta, você fala, não estou acreditando. Porque a meta das estatais para 2025 era mais ou menos de 6,2. Com o déficit lá dos Correios, chegamos a 9,5, 9,2 e tivemos que fazer um contingenciamento de 3 bilhões. Agora, tanto a Tebet quanto o Haddad estão estudando para mudar a meta de 2026 para não ter nenhum contingenciamento. Gente, nós estamos nos ouvindo falar isso mesmo? Que tipo de sofisma, que tipo de credibilidade o governo quer passar se cada vez ele já muda a meta, já mudou o arcabouço fiscal, já tira várias coisas, já tira precatório, e isso fica cada vez pior para a credibilidade. Já não existe mais. Ninguém se importa mais com meta de estatal, com meta de superávit primário. E outra, 2026, a meta de superávit primário é superávit de 0,25%. Vai ser absolutamente, eles vão fazer, como a gente sempre diz, qualquer matemática para atingir isso daí. Agora, com a meta das estatais, com 6 bi de déficit, etc., indo para 9 bi, e ainda muda a meta para fingir que atingiu a meta, é aquela coisa, nós estamos nos ouvindo falando, parece uma coisa de brincadeira. Não existe mais credibilidade absolutamente nenhuma nesse governo em termos de fiscal. Ô, Musa, eu vou aproveitar esse gancho do Dumas aqui. Quando a meta aí fiscal ela é moldada para caber no prejuízo, essa mensagem acho que ela fica muito clara sobre a disciplina fiscal que o Dumas coloca muito bem, né? Parece que ela só vai ficar no Excel, de fato, ali. Ela não existe nesse governo, acho que nunca existiu, ficou ali muito no desenho do arcabouço fiscal, mas agora o governo deixa claro que para caber ali, né, para que o orçamento ou para que as projeções elas sejam entregues, vai se alterar essa meta olhando ali para a questão principalmente das estatais. Isso tem conotação muito mais política, de fato? Você vê nesse sentido já, de olho ali, mirando as eleições de 2026? É muito óbvio que sim. Eu acho que a gente precisa acabar com a ingenuidade que talvez durante muitos anos a gente teve aqui no Brasil, alguns tiveram, alguns ainda têm. Veja, está em negociação agora, por exemplo, o cargo da diretoria do Banco Central, negociando, né, o presidente Alcolumbre com o ministro, com o nome do eventual próximo ministro Messias. Então, se você negocia cargos das principais empresas estatais, fica muito óbvio que tudo isso é político. E eles usam as empresas como politicagem. Veja, os principais bancos tiveram um ROI de 28% foi o BTG, 28% foi o Nubank, 27% foi o Itaú, mais ou menos, 14% foi o Bradesco, o Banco do Brasil foi a 8%, retorno sobre patrimônio líquido. Eles sabem
usar as empresas como meio político para eles. Mesmo a Petrobras, eles conseguem diminuir o lucro, distribuir menos dividendos, enfim. Por quê? Porque muito do dinheiro é usado para politicagem em si. Então, eu queria tentar dar uma resposta aqui, Paula, trazendo que, claro que a gente foca muito em falando do PT, porque o PT está 72% do período do século governando esse país. Nós estamos falando de pessoas que já têm seus 20 e poucos anos, que quase não tiveram conhecimento do que é um governo sem ser do PT. Olha que maluquice isso numa suposta democracia, né? São pessoas que não têm a menor ideia. Tá bom, teve o Temer, depois do impeachment, porque ele era vice da Dilma, e teve o do Bolsonaro com pandemia. Então, no fundo, governos completos mesmo, essas pessoas só sabem o que é o governo do PT. Então é inevitável falar disso. Mas o PT é nítido para mim que ele parou no século passado. Mas o Brasil também. Hoje isso é uma matéria muito interessante. E por que eu estou falando isso? Rapidamente já falo da matéria. Porque parece que a análise dos dados que a gente faz são análises dados abstratos. Pouco representam a vida do brasileiro médio que pega ônibus todo dia. A inflação é de 4,5%. Sério, de verdade. Cada um. Não precisa responder, mesmo se é contra o meu espectro político e ideológico. Respondo para vocês mesmo, quem está nos assistindo. Vocês gastam 4,5% a mais de um ano para o outro no supermercado, no transporte, nas comidas, no que quer que seja. Pense de verdade, reflita. Isso é o nosso dia a dia. Ah, os números de crime melhorou. De verdade, você se sente mais seguro nas grandes cidades brasileiras? Ah, tá um ambiente mais fácil de fazer negócio. Sério, de verdade? Tá fácil abrir negócio? Tá fácil achar mão de obra? É fácil contratar? Pense o nosso dia a dia. Então, quando eles vêm com essas mágicas, não vale mais nada. É o que ele falou. Você acha artimanhas para não entrar no déficit primário. Porque esse arcabouço fiscal, ele é natimorto. Matematicamente, ele é natimorto. Nós falamos aqui inúmeras vezes. Era uma questão matemática. Foi falado isso. Tem vídeos meus, tem vídeos nossos aqui, tem vídeos de vários canais mostrando que, matematicamente, as despesas superariam as receitas e bastante, como de fato tem acontecido. Tanto é que para esse ano, originalmente o arcabouço que eles desenharam deveria ter superávit de 0,5 ponto percentual do PIB. A gente vai fechar com já mudou 2 vezes, e a gente ainda está com 0,5 de déficit, sem contar os gastos parafiscais. O dado que saiu hoje que eu estava falando, produtividade do trabalho na indústria cai 23% em 30 anos. Em 30 anos, nós estamos falando de 95 até 2024. A média, segundo a FGV, hein? A média é uma queda anual de 0,9% na produtividade da indústria desde 1995 até 2024. Governo, fala os números que vocês quiserem. Estimem o PIB que vocês quiserem. Se endivida e dá dinheiro para a população se endividar. Vocês não viram no discurso do Lula essa semana a respeito do IR? Ele fala, agora vai ter mais dinheiro no bolso de vocês. Comprem uma televisão para assistir a Copa. É a mesma metodologia de sempre. Gaste, se endivide. Só que a conta chegou. Os números do governo não valem mais absolutamente nada na vida real do brasileiro. Esse é um ponto. E, Honorato, os números não valem nada. Mas quando a gente olha, né, mudando, alterando ali gasto, alterando a meta, mas não altera a dívida bruta, né? E isso vai aparecer na dívida bruta. Cresce. Altera? Isso, pois é. Não altera para menos, ela altera para mais, justamente. Então, assim, pode até fazer uma maquiagem, mas a dívida bruta ela não perdoa. Esse é o problema, a maquiagem, né? Quer dizer, eu acho que uma fórmula, uma frase que explicaria tudo isso, se o governo precisa mudar a fórmula para garantir responsabilidade fiscal, significa que a responsabilidade fiscal não está na fórmula, né? Quer dizer, e eu acho que o grande problema, e a gente que lida com economia, tinha um professor que dizia o seguinte, economia não dá saltos. Entendeu? Então, se você começa a inventar moda, você vai ter problema lá na frente, né? Então, o que o Muzo está colocando aqui, você tem toda essa dificuldade da informação, você começa a ter dificuldade de saber o que está dentro, o que está fora, né? De uma coisa que é muito simples, que você tem que ter um superávit primário no final, e você não tem esse superávit primário, você acaba criando uma dinâmica de falta de credibilidade. Isso é pior do que se você maquiar os dados, porque se você maqueia e sabe que aquilo está errado, ok, eu sei o que está errado. Mas depois de um determinado ponto, você não sabe mais o que está dentro e o que está fora. Então, até tem coisas que você pode olhar para o que aconteceu aí recentemente na conjuntura econômica, você fala, poxa, negociamos tarifa, fizemos, mas quando você entra na parte fiscal, o desastre é grande.
Porque a hora que vier a conta, a hora que efetivamente você tiver que olhar esses esqueletos, e a gente está falando de salvar Correios com 20 bilhões de reais, com garantia do Tesouro. A CDI. 136% do CDI. Exato. Acho que é 146, não é não? 136. 136? Ah, tá, desculpa. Mas, enfim, porque eu olho muito lá do negócio. Para um negócio falido, porque eu não estou olhando, se tem, é aquela coisa do custo de oportunidade. Se eu capto a 136 e estou dando mais, Tesouro. Excelente. Mas não é o caso. Você está num negócio que é falido, que não tem o plano de negócio ainda. Como que você consegue captar um dinheiro num banco hoje e falar, olha, eu vou fazer o plano de negócio, mas já me dá a garantia aqui para um dinheiro de uma empresa falida? Então tem certas coisas que a gente pode contemporizar, tem certas coisas que não. Né? Você dá fôlego a negócios que estão quebrados, que tem uma estrutura que não funciona, um jeito que não entrega valor nem para o cidadão, nem para a sociedade, nem para o governo, você precisaria ter uma outra postura. E infelizmente, acho que muito do que o Musa falou que é interessante, quer dizer, a gente vive numa letargia. A gente precisa criar mecanismos de olhar para o país de uma forma diferente. Ok, estamos crescendo, está indo razoavelmente bem, mas o que a gente não pode arrumar? Porque o razoavelmente bem é conjuntural. É medíocre. É medíocre. Eu acho que a situação que a gente vive no Brasil econômico é medíocre. E não há ninguém do espectro político que tenha uma visão de vamos fazer um impacto aqui para se tornar mais produtivo, mais competitivo, mais dinâmico. Não, o discurso é o mesmo. Infelizmente, é o discurso mesmo de 20 anos. E você sabe qual é o problema maior disso daí? Por exemplo, o Musa acabou de colocar uma coisa interessante. Ao ano, a produtividade do trabalhador da indústria caiu 0,9%. Só que o salário subiu muito mais. Pelo amor de Deus, não estou querendo dizer que o salário não tem que subir, mas o que importa na economia, nós falamos sempre, é o CUT. O que quebra o Brasil não é a central única dos trabalhadores, é o custo unitário do trabalho, salário por produtividade, PIB per capita dividido por população ocupada. Então você não tem produtividade, mas o salário continua subindo. E aí você reclama que você faz outsourcing lá fora. E aí o que acontece? Veja, tem um estudo que eu fazia quando eu trabalhava no banco que você mostra que existe uma relação inversa EBITDA por PIB pelo CUT. E aí acontece que ocorre a desindustrialização. E você pega muitas vezes a culpa da desindustrialização, é a taxa de juros. Sim. Não, você está culpando de novo o termômetro. Você está culpando de novo o termômetro. Você quer dar cada vez mais dinheiro para a população, ela não tem produtividade. Como filho de Deus, eu acho que a população merece mais salário, mas economia pagã. Não dá para dar mais salário além da produtividade. Por quê? Porque o EBITDA cai, o Lagida cai, cai o Lagida, cai o lucro, cai o lucro acumulado, cai o PL, eu mando todo mundo embora, vou fazer outsourcing no Vietnã ou na China. E só um comentário, metade desse custo do trabalho não é do trabalhador. Né? Esse que é o problema, porque se essa renda fosse para o trabalhador, ia para o consumo, ia para o mercado, não, é metade que fica ali barrado no fundo de garantia, INSS e tudo mais. Né? E ele mencionou, o Norato mencionou aqui 2 pontos muito importantes que eu acho, do Correios, que eu vi passando batido, assim, vamos lá, você falou da dívida 136%, os bancos emprestando, acho que foram alguns bancos que estiveram, que se mostraram dispostos, né, interessados, Banco do Brasil, BTG, Caixa e tinha mais um ali, não lembro, o ABC. 136 do CDI. Com o aval do Tesouro. Então, vamos lá. Do Tesouro. O Tesouro ainda tem demanda pelos seus títulos públicos, certo? Pós-fixados ainda tem, que compõem 47%, 48% do total da dívida brasileira hoje. Se ele tivesse preocupado com o seu próprio caixa, ele poderia emitir dívida. Eu não acho que tem que ser salvo. Primeiro de tudo, primeiro ponto aqui, ele falou 20 bi que vai para o Correio, que é o que estão sendo aprovado. Segundo estimativas, o Correio vale entre 12 e 14 bi. Quem em sã consciência colocaria 20 bi em algo que vale 12, 13 ou 14? Não tem o menor sentido. Primeiro de tudo para toda a operação, porque não tem mais o menor sentido. Né? Mas partamos do princípio que isso se fará, porque os bancos são interessantes e o governo, enfim, não está preocupação zero com responsabilidade. Ele poderia, em última instância, emitir a própria dívida Selic, captar os 20 bi e pagar 100% do CDI. Por que ele prefere ele pagar 136% do CDI do que ele captar a 100%? Porque destrói mais ainda o arcabouço natimorto. E vai sair nas mídias que ele se endividou ainda mais para salvar uma empresa endividada.
então é custoso politicamente. Aí, como o dinheiro não é dele e é do pagador de imposto, ele prefere tudo bem, paga 136%, coloca 20 bi numa empresa que vale 12, 13, 14, o dinheiro não é meu, o dinheiro é do pagador de imposto. Quem falou que vale 12, 13, 14? Segundo algumas estimativas, eu vi algumas. Eu vi 3. Sabe aquelas análises de bancos? Sei. A estimativa, a otimista, a neutra e a pessimista. Vale 12, com menos 20 que eu vi R$1. Eu tô pegando... menos 20... Assim, não. Sim. Dos 20, sim, esquece os 20. Esquece os 20, tá? Então são 3 análises baseadas no balanço divulgado pelo próprio governo. Sim. A otimista ficava entre 15 e 16, a neutra entre 12 e 14 e a pessimista entre 8 e 10. Pega 20 vale nada. Tirando os 20. Tirando 20 vale isso, patrimônio negativo. Ainda vai colocar 20 para salvar Pra que você vai colocar 20 em algo que, em condições neutras, valeria isso? Vai valer um banco Barings. Mas nem no otimista. Libra. Você concorda que nem no cenário otimista? Se o otimista é 18, como é que você vai botar 20 no negócio que vale 18 pro que ele falou, manter a mesma gestão? Isso. Não faz sentido. Você vai queimar 20 bi a 136% do CDI. Então, esse é mais um ponto que mostra que o governo não tem preocupação nenhuma com o capital do pagador de imposto. Meu único recado aqui é, pelo amor de Deus, gente, desromantizem o tal do governo, esse e qualquer outro. Olhemos os números. Eu pegar esse gancho justamente, e Honorato, olhando de fato aí para as estatais, né? Mudar então a meta, ela não resolve nada, porque a gente está vendo que é um problema de governança, especificamente dos Correios, nesse caso de governança. O quanto isso não pode acabar criando até mais incentivo para que os prejuízos em outras estatais, como um todo, não acabem virando um padrão? Pois é, incentivo é tudo, né? Eu acho que tem coisas que a gente pode contemporizar. Achar que foi mais bem feito ou menos bem feito. Acho que quando a gente começa a entrar na esfera fiscal, a gente tem que ser rígido, tem que ser firme em relação a isso. O problema é que não só um problema, o Correio não tem um problema só de governança, tem um problema de modelo de negócios. Claro. Quase todos os Correios do mundo aí quebraram de uma forma ou de outra. Alguns foram bem recuperados, outros não. Você pega, por exemplo, a Inglaterra, ela conseguiu transformar os Correios no poupa-tempo do cidadão. Então, cada unidade do Correio virou um poupa-tempo do cidadão. Que você vai precisar colocar dinheiro nisso para um novo modelo, muito provavelmente, né? Agora, num modelo decadente, né, com uma gestão ruim, temerária, que não oferece diferencial para a população, você tem um problema. E aí a gente começa a transparecer isso para outras empresas. Porque o grande detalhe quando a gente analisa negócios e negócios privados que estão dentro do governo é que elas têm que ter uma taxa de retorno de mercado, que foi o que ele comentou aqui. Bancos estão dando 25, 30. Estão dando 25, 30 e o banco público dá 8, temos um problema, né? Se você tem empresas de logística que dão 20, 13, 15% de retorno e o Correio está dando 0 ou menos 5, você está fora. Então, por mais que você queira que seja um negócio estatal, eles estão no mercado competitivo. Então, eu preciso competir, eu preciso ter gestão, eu preciso ter eficiência, operação, controle de gastos, né? Tecnologia. Quer dizer, não é questão de quem é dono disso. Em qualquer situação que você tenha uma empresa, ela tem que performar bem. Então, à medida que você abre o precedente de que eu posso buscar dinheiro no mercado para salvar um negócio ruim, outros possíveis negócios ruins que estão no governo podem passar pela mesma situação. E só para terminar, acho que ainda não encerraram aquela estatal do trem de alta velocidade. Não, que eu tentava vender na China. Ainda tem gente trabalhando por um projeto que não existe, por um trem. Então, é isso que causa o nosso buraco. Causa um risco moral. E um risco moral pior ainda. Risco moral, porque eu sei que eu vou ser ajudado de alguma maneira, com empréstimos de certa maneira. Veja, eu dei uma olhada, os Correios tiveram prejuízo durante 11 trimestres seguidos desde 2022. Ou seja, desde 2022 até agora foi só prejuízo. Como é que você mantém uma empresa dessa? Não tem nenhum... Vamos fazer algum plano de contingenciamento, um plano de reestruturação. Sim, mas qual é o plano de reestruturação? Se você tem um PDV que está inchando cada vez mais, isso... Quando ele muda a regra das estatais, nesse sentido, a minha dúvida é
o governo, em outras estatais, também é importante o dividendos para o governo, principalmente na questão da arrecadação. Nesse sentido, vai haver algum tipo de impacto para a arrecadação? Porque a gente está focando no Correios que não tem o dividendos, mas entrando em todas as estatais, isso, nessa mudança da lei, pode trazer algum impacto para o fiscal? Sim, porque, veja, eu acho bacana quando fala o dividendo. Outro dia tive um debate, não vou falar com quem, na televisão, que falava, olha, vamos abrasileirar o preço da gasolina. Uhum. Falou, olha, não vamos abrasileirar o preço da gasolina, porque isso aqui prejudica... Você debateu com o Lula? Não. Vai abrasileirar o preço da gasolina, porque primeiro 70% do que a gente produz é aqui dentro, 30% a gente importa. Ah, mas vamos então fazer tudo aqui dentro. Se eu fizer tudo aqui dentro e não maximizar o lucro, vai vir menos dividendos para o Tesouro. Ah, mas esse é o problema do Tesouro. Eu sempre digo, eu adoro, eu lembro da minha mãe, que Deus a tenha. Tesouro sou eu. O Tesouro sou eu. Vai vir menos dinheiro para mim. Isso. Ou seja, para o acionista majoritário, não minoritário. Porque faz bem, é chique, é romantizar falar mal do acionista minoritário. Como dizia até o Itamar Franco, eu não estou nem aí para a Bolsa, eu não tenho dinheiro na Bolsa. Eu lembro dele, eu já tenho idade para falar, eu não estou nem aí para o que está acontecendo com a Bolsa. Quer dizer, tá bom, nem eu estou nem aí para o que está acontecendo com a Bolsa. Só que eu sou majoritário, então está sobrando menos dinheiro para mim, o Tesouro bate, vai vir mais imposto. Quer dizer, parece que muitos que defendem o governo que já está aqui, como o Musa colocou, há 72% do século, não conseguem fazer a sinapse neural da coisa, o nexo causal. Como é que você está sendo tirado dinheiro quando você tem um déficit? E eu já ouvi coisas que estatal não é para dar lucro. É para dar prejuízo mesmo, que é para ajudar o povo. Ora, quem que você acha que paga? Parece que foge a primeira principal frase. Não existe nada de graça. Alguém vai pagar isso daí. Mas eu já ouvi esse absurdo que estatal não é para dar lucro mesmo, é para dar prejuízo. Que a estatal é nossa, é do povo brasileiro. Tá bom, só que quem está pagando é um swap de totó. Eu estou pagando isso daqui. Eu sou majoritário. Eu queria voltar para o começo da nossa conversa, até porque vocês pontuaram, né? Que eu já esqueci o começo da conversa. Não, você falando justamente a questão do... Não é surpresa nesse sentido, e isso não tem feito, de repente, ali, talvez essa foi a minha interpretação, me corrija se eu estiver errada, não fez preço, porque já não tem essa credibilidade com o fiscal. Eu até já perguntei sobre mais. A dívida. Mas aí eu queria perguntar o seguinte, né? O mercado não estaria, talvez, de repente, subestimando um pouco desse risco fiscal? No sentido que, quando a gente olha para a ponta longa da curva, parece que o fiscal segue sendo ignorado. E aí, Honorato? Não é que é ignorado, eu acho que há um conjunto de coisas que se compensam, isso que é perigoso, porque à medida que você tem ainda um processo de crescimento econômico, você ainda tem a população quase no limite ali do pleno emprego, o que é perigosíssimo, porque é do pleno emprego que você pula para a inflação. Que bate o Nairu. Exato. O velho bom e velho Nairu, que a gente gosta. É ali o limite que você está. Então, o que acontece? As coisas se compensam, né? Você tem uma força ainda do agro, exportação de commodities, quer dizer, esse conjunto que é perigoso, porque não exalta a crise. E você tem um mercado muito relutante. Quer dizer, se por outro lado você tem uma dificuldade de entender esse governo como um governo reformista, que poderia em algum momento pensar isso, você não tem uma alternativa. Então o mercado está muito comprando o que vai acontecer daqui a 1 ano e meio e continua com aquela ideia, 2027 a gente tem encontro. É que o encontro em 2027 começa a ser cada vez mais tenebroso. E uma crítica que eu costumo fazer o pessoal os economistas têm um defeito que às vezes eles se apegam a uma variável e ficam naquilo. Os 80% de endividamento do governo ou a taxa de juros de longo prazo. Ok, essas coisas são relevantes, são importantes. Só que desse endividamento de 80%, eu estou com empresas podres aqui que estão me levando para o buraco. Dentro do minha taxa de juros de longo prazo, eu tenho banco aí dando golpe, dando problema. Então, você tem que olhar no detalhe o que está acontecendo. Então, essa grande média, a média é o quê? Você está com a cabeça no forno e o pé na geladeira, na média você está na temperatura ambiente. Só que isso não representa a verdade. Então, esse é o desafio que a gente tem no Brasil, porque parece que está bom, só que você começa a ter momentos de corrosão muito fortes e que precisam ser combatidas, porque se estoura isso lá para frente, aí vem crise. Entendeu? A gente não precisa passar por crise, mesmo que a gente seja contra, pelo amor de Deus, né? Não pode ter crise. Mas veja, não é questão de ter crise. A própria Simone Tebet já falou que em 2027 nós vamos ter o shutdown.
Ou seja, agora nós temos 88,2% já completamente carimbado da dívida, ou melhor, do meu orçamento. Eu tenho 1,8%. 2027 eu vou ter 0,5%. Eu não tenho dinheiro mais para pagar a luz. Eu vou ter um shutdown. Então muita gente que está ouvindo a gente fala o seguinte: esses economistas são bons para falar do presente, mas não falar do futuro. Nós estamos falando do futuro. 2027 muito provavelmente teremos um shutdown. 2027 estamos em 2025. Então estamos falando do futuro e projetando que, se nada for feito, teremos um shutdown, como aconteceu com os Estados Unidos daqui a 2 anos. Shutdown das contas públicas. Mas, Sim. Musa, olhando para as empresas, e aí volta para aquele contexto seu, aquelas perguntas que você colocou aqui, a gente já vê aí muitas empresas que já tiveram esse shutdown, que já quebraram, que tem aí, talvez a gente vê essa leitura, o quanto esse juro alto também, muito tempo, faz ali preço, principalmente no caixa de muitas empresas, faz o caixa encolher, na verdade. A gente vê que força muitos setores ali, acabar ficando ali, muitas vezes, setores corporativos, eu falo aqui privado, a tomar mais dívida ainda para tentar sobreviver. O impulso desse crédito aí muito negativo, a gente pode pensar que talvez o juro ele tem virado ou está virando ali um problema mais de insolvência? Bom, a gente está vendo um número importante de pessoas que, aliás, saiu hoje no jornal. Sim. Só que estão tomando dívidas para pagar dívidas. Para pagar dívidas. Desculpa, acabei de interromper. Não, imagina, mas caríssima, né? Caríssima. Ou seja, dívida caríssima. Então, e a culpa é do juro. Só que quando você pega... Termômetro. Me corrijam aqui se eu estiver errado, mas acredito que não vai estar muito errado, pode ser um ponto para cima ou para baixo. Você não tem uma média de empresas que tem um retorno na última linha líquido de 15% ao ano. Se ele vai tomar um custo de crédito, a quanto ele vai tomar um custo de crédito? Se ele está apertado para pagar dívida, ele vai tomar pelo menos a 20, 25 ao ano hoje, correto? CDI mais 4, 5, que seja, ele vai tomar 20. Só uma pequena correção. Usando todo o PJ, tá CDI mais 10. A última que eu peguei. Então é isso, vai, 25. Então, 20, CDI mais 10. Se ele não tem esse retorno... As pequenas e as grandes. Se ele não tem esse retorno no business dele, ele está tomando dívida para pedalar. Então, realmente, a situação é muito crítica. Mas qual é o primeiro ponto que se coloca? Então a culpa é dos juros. Ok. E aí a gente volta. Por que os juros estão altos? E a gente sempre vai chegar na gastança responsável do governo, que pressiona a inflação. Bruno, você está falando isso porque você é contra o governo. O Galípolo está falando isso, o Galípolo foi indicado dele, e ele está lá falando que os juros vai ter que permanecer assim duro por muito tempo. Então, isso é uma questão bastante, digamos, até básica da economia, né? Agora, tem um ponto importante que você mencionou. A gente falou das empresas que se tornam insolventes ou as que passam apuros queimando caixa. Temos aquelas também que, e não são poucas, que estão indo embora. Quem não conhece, por exemplo, aqui a Lupo, fabricante de meias, cuecas, 103 anos de Brasil. Eu não sei se vocês se atentaram ao discurso da CEO, que é a herdeira lá, né? Ela falou assim, achei muito legal, eu não fui embora do Brasil. O Brasil me expulsou. Aí ela olhou e falou assim, eu passei 103 anos aqui. Eu aguentei ditadura de Vargas, Estado Novo, regime militar, hiperinflação nos anos 70, nos anos 80, confisco de poupança no começo dos anos 90, confisco da poupança do Collor, aí depois governo de Lula, aí depois plano impeachment real, da Dilma, plano real, e depois impeachment da Dilma, maxi desvalorização do real, e eu cheguei num patamar onde agora eu não aguento mais. Eu não aguento mais pagar impostos, eu não aguento mais porque 50% dos produtos que eu faço no Brasil, ou melhor, 50% das meias e cuecas vem da China. E se eu quero produzir no Brasil, eu não tenho como competir, porque o meu custo é infinitamente mais alto pela burocracia, por impostos, dificuldade de mão de obra. Então, o Brasil me expulsou. Um crédito desse. Tchau, tchau. E muitos vão olhar e falar, é antipatriota. Sinceramente, isso cansa. Que seja muito bem sucedida lá, porque o Brasil de fato expulsou. E eu estava vindo para cá um vídeo muito interessante que a gente já comentou aqui do Marcos Lisboa, e ele falando assim, para e pensa, e aqueles que nos xingarem nos comentários ou em casa nos ouvindo, talvez é porque quando a gente ouve a verdade dói. O Estado, ele é um reflexo da população.
Honorato, só para a gente finalizar esse bloco e esse ponto interessante que o Musa traz, não dá para a gente não comentar, quando uma empresa centenária dessa decide transferir ali, né, a produção para o Paraguai, isso deixa de ser um caso isolado. É um sintoma que a gente está vendo, inclusive, outras empresas passando por essa dificuldade. O que de fato esse movimento ele pode acabar revelando até sobre a competitividade ou talvez a falta dela da indústria brasileira hoje? Olha, tinha um relatório muito bom do Banco Mundial que chamava Doing Business, que ele parou de ser publicado porque teve Parou porque teve um caso de corrupção que a China estava pagando para subir alguns degraus ali. Então parou em 2020. Mas o Brasil ele ficava na posição, acho que era 178, por exemplo, de como pagar impostos. 178 de 200 no máximo. De 180, né? 180. Sim, a Bolívia, tudo mais era melhor que a gente. Para abrir uma empresa, você precisava de 65 passos para conseguir abrir uma empresa e você cair em looping. Sabe a referência circular do Excel, quando um resolve o outro? Então, isso que o Musa colocou, a gente está falando há 30 anos. É isso que é desesperador, porque os elementos que a gente tem de competitividade estão há 30 anos aí nos emperrando. Essa visão que a gente precisa, que alguém que esteja lá no governo, e aí não importa qual a matiz que o cara vem, mas que esse pessoal que esteja ou no Congresso, no Senado, no Executivo, olhe, o que a gente precisa fazer para se antenar com o que está acontecendo com o mundo? Porque essa é a questão global, competitividade. Você pega Vietnã, China, Camboja, todo aquele pessoal lá, Indonésia, está crescendo muito mais que a gente, porque são mais simples, são mais fáceis e estão perto do mercado consumidor. Só que a gente, como nosso próprio hino diz, nascemos em berço esplêndido, né? A vantagem comparativa de ter sol, água, agro, ter belas praias, e ter uma população que produz, que é criativa, que faz, porque para você sobreviver 103 anos com todas as crises que aconteceram, você precisa ser muito criativo. Então a gente tem uma resiliência, mas às vezes a resiliência é demais. Né? Talvez a gente precisasse quebrar uma vez para poder quebrar no sentido de acabar com a resiliência, para romper com o sistema e para um elemento diferente. Então, não é um diagnóstico que a gente está fazendo de hoje, é um diagnóstico que vem de 30 anos. Né? E isso que precisa a gente começar a colocar, como vocês têm olhado muito para a câmera, é olhar para o ano que vem e falar, a gente precisa de propostas de que a gente construa um Brasil diferente. Né? Que as propostas sejam diferentes da realidade que a gente tem vivido hoje. Deixa eu só dar um número aqui, que se eu não me engano, não me lembro se é 2023 ou 2024. World Competitiveness Center, da OCDE. De 64 países, nós pegamos o 60º lugar. Estamos à frente de África do Sul, Venezuela, Mongólia e Argentina. Ainda estamos na frente da Mongólia. Excelente. Tá crescendo bem, a Mongólia está indo. Mas África do Sul, Venezuela, mas Mongólia e todos esses Argentina. índices de liberdade econômica, liberdade empresarial, que é um estudo que eles vão fazendo. Embaixo, abertura de comércio, sempre lá para trás. Está sempre embaixo. Sempre. Não só esses, como outros. E sabe o que está me causando, uma coisa interessante que está me causando aqui, desculpa rapidamente, Paula, parece que o nosso tom está mais ameno hoje na discussão. É como se a gente atingisse um nível de cansaço. Ou conformismo, ou cansaço. Acho que cansaço. O conformismo, acho que não, porque a gente está aqui debatendo e expondo ideias. Sim. Então não é o conformismo, mas assim, tá tão escancarado. Por exemplo, a gente está vendo o caso de corrupção do Master que a gente viu, né? Vender 17 bilhões de crédito falso para o BRB, ou seja, a população do Distrito Federal seria empurrada a comprar crédito falso, ou foi empurrada a comprar 17 bilhões de crédito falso, 40% do FGC, enfim, captando daquela maneira, a gente viu. Aí, quando o Vorcaro sai da cadeia, ele fala, o advogado dele fala, vou entrar no STF. No momento que ele entra, o Toffoli vai lá e coloca tudo em sigilo. Colocou em sigilo o processo dele hoje. Então é meio que uma coisa assim... anestesiado. Quando eu li, eu dei risada. E aí muitos falam, você tá dando risada? Eu falei assim, cara, eu não vou parar de tentar expor os meus pontos. É que tá tão óbvio quanto a fraude das eleições na Venezuela, em que o Edmundo Gonçalves ganhou e eles não expuseram as atas. Tá tão óbvio o que está acontecendo no Brasil, a mudança de produtividade que precisa ter, o choque de produtividade, o choque de abertura de mercado. Tá tão óbvio, mas tão óbvio. E parece que esses burocratas estão sentados no berço esplêndido que eu acho que chegou o momento que eles continuarão, porque eles não vão votar ou alterar o que lhes dá privilégio, mas tá tão óbvio que eu acho que pode começar a sinalizar uma mudança. Bom, eu preciso ir para um rápido intervalo, vou
tentar entender, a gente pode voltar aqui a falar um pouquinho mais, se está óbvio ou não, para todo mundo, ou só para quem tem um pouco mais ali, Bruno, de noção desse conhecimento. É um ponto interessante. Mas a gente precisa ir para o intervalo comercial. Você que está aqui acompanhando nossa programação, continue com a gente. Painel BMC volta já já. Estamos de volta aqui no Painel BMC, estamos debatendo, trazendo aqui todas essas últimas atualizações ou mudanças, vamos dizer, principalmente da equipe econômica, da parte ali da Secretaria da Fazenda. Norato, a gente falou no primeiro bloco a questão de retirar as estatais de dentro ali da meta fiscal. Tem uma outra mudança, acho que muito significativa também para a gente debater agora, que é talvez a segunda peça aí deste movimento, que é a mudança do cálculo do PIB potencial. O Dumas até falou ali um pouco no bloco anterior, mas agora o governo ele quer incluir energia disponível, quer incluir a área da agricultura como fatores de crescimento e com isso eleva ali o PIB potencial no papel, que acaba automaticamente, talvez, fazendo aquela maquiagem que nós falamos na melhora ali do fiscal. Entender um pouco da tua visão nesse sentido, né? Porque, de fato, essa é uma mensagem que a gente pode interpretar que esse risco fiscal tem ficado cada vez mais, está se tornando cada vez mais estrutural? Eu acho que sim, e há um certo desespero e talvez uma falta de competência técnica para criar alguma coisa diferente, né? A gente tá brincando, né? Eu e o Duma somos professores, quer dizer, às vezes o aluno, e eu já fui aluno, né? Ele gasta mais energia criando uma cola do que aprendendo a matéria. Se ele sentasse lá e fosse estudar, ele ia aprender mais rápido do que a cola que precisa preparar para conseguir passar na prova. Então o governo está fazendo um pouco isso, quer dizer... Seria mais fácil cortar gasto, então, você quer dizer? Pois é, mas é isso que tem que ser feito. Quer dizer, se o governo chegasse na frente da televisão, você está passando aí uma dificuldade com o Congresso, abraça a agenda do corte de gastos. Fala, eu quero reorganizar o gasto porque eu preciso ajudar o povo. O discurso do final a gente não está muito preocupado. Eu estou preocupado que gasto fiscal, déficit público vai dar problema lá na frente. Seja governo de esquerda, de direita, de centro, o que quer que seja. Então é uma agenda positiva e o que não me conforma é que há 20 anos atrás, no primeiro mandato do governo Lula, eles seguiram essa trajetória. É óbvio. Superávit primário. Talvez não fosse exatamente ali que ideologicamente eles quisessem, mas seguiram isso. Então você fica inventando um monte de saída que perde credibilidade, e o Brasil não pode perder credibilidade, porque essas coisas afetam tudo que a gente já falou, juros, investimento externo, tudo mais. O rate das agências. O rate das agências, isso, que a gente está lá embaixo, né? Nós estamos pior que Honduras, eu acho. Eu estava olhando, tá ruim o negócio, né? Que a gente, para voltar um investment grade, vai demorar muito tempo. Então, não seria mais fácil, ser mais prático, inteligente? Vamos fazer a lição de casa e até demagogicamente. Chega para o Congresso e fala, Congresso, você precisa cortar seus gastos também. Você precisa... Coloca essa pauta na televisão. Na televisão, na imprensa, na mídia, na internet, né? Não há isso. E é aí que passa um pouco a sensação de conformismo, né? Quer dizer, eles se conformam com isso, a sociedade acaba fingindo que acredita, eu finjo que faço, você finge que acredita. Só que a hora que efetivamente faltar o gasto do governo, ao faltar o recurso para o governo bancar tudo isso, nós teremos um problema sério que vira inflação ou vira estagnação econômica muito forte. Mas no ano de 2026, pré-eleição, isso não vai acontecer. Deixa eu fazer duas provocações. É óbvio que no conceito filosófico da coisa eu concordo 200% com o que você está falando, mas vamos tentar ser pragmáticos e colocarmos ali, nos colocarmos no lugar daquelas pessoas que lá estão comandando hoje o governo brasileiro. Eu sei que é uma tarefa árdua de fazer isso, mas vamos lá. O primeiro ponto seria o seguinte: qual é o plano deles? Porque nós estamos falando o caminho ideal para um país ser desenvolvido, um país crescer, ter produtividade. Será que é isso que eles querem? Esse é o primeiro ponto, eu deixo. E eu dou minha opinião. Eu acho que não. Eu acho que o que eles querem é o controle pelo controle. Fica muito claro naquele vídeo do Lula dos anos 80 e dos anos 90 que ele fala que precisa de 30, 40 anos para o projeto de poder dele. Se ele ganha as próximas eleições, ele indica mais 3 ministros do STF. O projeto, convenhamos, está praticamente 100% concretizado. Para isso, precisava no primeiro governo mostrar responsabilidade, gerar algum tipo de superávit, para ganhar confiança. Para mim, faz parte de um projeto que não é um projeto de curto prazo, é um projeto de longo prazo. Nisso eles são eficientes. Eles sabem pensar em longo prazo para tomada de poder e eles estão fazendo isso. Zé Dirceu disse, uma eleição não se ganha, o poder se toma. Fica muito claro isso para mim. Então, e o segundo ponto que eu queria trazer
Me parece que o tal do ajuste fiscal tão importante e necessário, ele vem quando a sociedade entende o processo e o porquê disso. Ela abraça uma mudança de mentalidade. Só que aqui eu vou deixar outra provocação. A sociedade brasileira, ela quer o ajuste fiscal para o próximo, para você não. É o empresário que vai para Brasília, pega o avião para pedir juros subsidiados para o setor dele. É um monte de isenção fiscal aqui e acolá porque eu faço caneca azul, a caneca rosa, dane-se. É o outro que fala, porque o terno é cinza, mas o meu é azul, o cinza quero mais imposto para tirar um imposto do meu. Então a sociedade... Mas aí, vou te interromper, mas aí é só uma provocação nesse sentido. Não seria uma questão de sobrevivência diante de um cenário com um custo tão alto, esse custo do Brasil tão alto? Mas aí a gente precisa pegar de qual é o começo da cobra. Sim, mas eu entendo, a gente volta para aquele ponto da semana passada. Onde vai a cabeça da cobra é o rabo rosa da cobra. Eu provoquei o Bruno nesse sentido. Porque se ela não pedir isso, vai fazer igual a Lupo, vai embora. Eu acho, vai fazer. Ainda não chegou na beira do abismo como chegou a Argentina. E o ser humano, infelizmente, só aprende caindo no abismo. Que é o que ele falou, talvez tenha que vir uma quebra, uma quebradeira, uma crise mais generalizada, porque o ser humano aprende na porrada. É histórico, é do ser humano. O ser humano aprende com a emoção, não com os fatos. Não com a gente contando que em 2027 vai faltar dinheiro. Para ele, em 2027, o brasileiro médio é muito longo. E ele não entende o que é acabar o dinheiro e ter um shutdown. Ele não entende, porque ele acha, na grande média, que dinheiro dá em árvore. Que dinheiro do governo não é do pagador de imposto, é dinheiro do além. E aí, quando essa conta chega, aí a coisa dói. Então, talvez o alarmismo aqui é para prever algo que a matemática explica. Porque 2 mais 2 não é 4,5, ele vai ser 4. Só que enquanto não chegou, o brasileiro, porque é cultural, me perdoem, eu sou brasileiro, faço parte desse país. A gente adora querer chupinhar um pouquinho a mais. É cultural brasileiro. Na grande média, temos exceções, obviamente. Então, eu deixo aqui a grande provocação. A gente precisa parar de ser parasitário. Não ficar assim, né? Só sanguessuga ali nesse sentido. Ô Dumas, pegando a questão do PIB potencial, de elevar aí o PIB potencial sem elevar a produtividade, isso cria uma ilusão de crescimento. E é nesse ponto que eu queria entender, né, a tua visão, qual que seria o risco, então, da gente levar o país a decisões econômicas erradas, achando que, de fato, a gente pode crescer mais do que a gente consegue. Vamos ser absolutamente práticos. Por exemplo, vamos supor que o Banco Central decida usar esse PIB potencial determinado pelo ministro da Economia, ministro da Fazenda. Aquilo que eu achava que era um hiato positivo e que poderia gerar inflação, pode ser que eu passe a achar que é um hiato negativo. Tá. Hiato do produto negativo, não gera inflação. Ou que o meu hiato é zero. Só para explicar, quem não, de repente não está entendendo, o hiato é o diferencial entre o que ele cresce e o potencial. Se ele cresce acima do potencial, ele é inflacionário. O potencial sem impactar a inflação. O hiato positivo. Então ele pode chegar no momento que o Banco Central fala, estou no hiato positivo. Não, pera um pouquinho. Estou crescendo, o Banco Central fala, estou crescendo mais do que eu poderia, isso gera inflação. Com o novo PIB potencial, o governo, o Ministério da Economia, da Fazenda, pode falar, não é verdade, o nosso hiato está negativo, ainda tem espaço para aumentar o consumo sem gerar inflação. Baixos juros. Baixos juros. É esse o problema. Ou seja, você entra com uma narrativa, fez um bruta de um trabalho acadêmico, que eu dei uma olhada, tem o teste de hipótese, correlação, tudo direitinho, mas que você negligenciou o principal ponto, como dizia Krugman. Produtividade não é quase tudo, é tudo. Ô, Norato, e aí nesse sentido, o PIB potencial que deveria ser a bússola técnica, nessa mudança como um todo ali, o Brasil pode de alguma forma navegar aí com um mapa bem distorcido. Você vai pôr o norte magnético, né? Vai ser o norte porque tem uma diferença. Usa uma bússola aqui, um imã aqui embaixo para mudar a bússola. Exato, você põe um imã aqui, o sul vira para o norte, né? Isso. Respondendo um pouco a provocação que eu acho que é excelente, quer dizer, acho que um grande problema, dois grandes problemas a gente vê nesses comentários. Primeiro, que a discussão econômica para a população é um desastre, né? Nós estamos falando de hiato, superávit e tal. O povão só sabe lá quando tem inflação. A inflação ele aprendeu nos anos 80 que aquilo é ruim. Sabe nem o que é PIB. Por isso que quando e que está indo tudo bem, o PIB está crescendo, a inflação está sob controle. 4,5. Pois é, e a gente já está acostumado a falar, mas você não foi na feira. Você vai na feira, você vai ver quanto está custando. É aí que o povo sente. E essa sensibilidade, quem está no poder tem. Eles sabem lidar muito bem, porque em ano de
Copa do Mundo, o cara não está preocupado se ele vai comprar o tomate, ele está preocupado em ter a televisão de 82 polegadas que não cabe na sala, vai ficar com uma borda, com a janela, saindo pela janela, para poder assistir o jogo do Brasil, né? Agora, o que eu vejo também do outro lado, e eu gosto muito de inteligência competitiva, né? Quer dizer, você vê o seguinte, se você já sabe que quem está estabelecido, seja de direita ou seja de esquerda, está agindo de uma determinada forma, você tem que ser inteligente o suficiente para reagir contra ele, né? Que é o que eu vejo que todo o espectro da direita não tem. Porque se você sabe que é o sistema que está... Tem sempre esse discurso genérico, é o sistema, é o mundo, é o pacto, são eles. Tá bom, se eles são assim, por que você já não mapeou esse jeito de agir e inteligentemente você dá um nó nisso? Não, os nós que o Congresso dá são sempre os mesmos. Concorda comigo? Sim. Ninguém bate, né, ninguém mais questiona a questão do judiciário. Ok, não é para se questionar. Mas você tem uma condição de coisas que favorece quem está ganhando, né? Futebol, o cara tá ganhando de 1-0, os elementos são favoráveis, ele puxa a retranca ali e segura o 0-0. Então você vê os movimentos de quem poderia fazer oposição a isso, não faz, né? E eu acho que toda essa classe de economistas, você citou o Marcos Lisboa, que eu acho que ele é um dos que defende o conceito da mediocridade, que eu concordo plenamente. Que o Brasil é profissional. Medíocre é pior do que ser derrotado, porque se você é derrotado, você é um desgraçado, você tem que se levantar. Se você é vitorioso, você ganhou. Agora, se você é medíocre, você é medíocre. Né? Aluno medíocre tira 6,5, vem pedir, me dá meio para passar com 7. É medíocre, medíocre não aparece. O ruim você sabe quem é, o bom você sabe quem é. O medíocre é medíocre. Então, essa discussão sobre a mediocridade a gente precisa colocar no ar, porque não é porque a foto parece boa que o filme tá bom. E é aí que a gente precisa tomar vergonha na cara e bater forte para mudar, seja quem tá lá na frente para fazer isso acontecer. Eu quero só trazer um ponto, e até nesse sentido que você traz aqui, até como uma provocação também. Em relação ao diagnóstico, a gente até... Você falou ali, né, talvez de ter essa agenda mais construída ali da direita, mas eu vejo que propriamente Brasília até saberia o que deveria fazer, que a gente sabe que tem discussões para uma reforma administrativa, a gente tem outras possibilidades de reforma militar que não existiu, mas talvez aqui a minha provocação é no sentido, não é só mapear ou nortear, precisa de vontade política, né? E aí talvez seja uma questão muito mais, como a gente falou até na semana passada, o Bruno não estava aqui, não é uma questão de ideologia e de interesses desses grupos dentro do Congresso. Então, assim, independente se é de direita ou de esquerda, eu acho que talvez a bússola ali, ou o norte, todos eles, o básico saberia ali o que precisaria ser feito. Mas são medidas muitas vezes impopulares. Aí eu volto para a questão política sua, Bruno, nesse contexto. O ano que vem é um ano de eleição, de eleição não só presidencial, mas de Congresso como um todo. E aí, a gente vai continuar muitas vezes navegando com essa bússola torta e, de fato... E mudando a bússola de posição e, de fato, só empurrando esse problema ou essa correção dos problemas com as reformas lá para frente. Sim, claramente sim. A gente tem você mencionou a temperatura e a febre e o termômetro no começo do programa, né? Se você quebra o termômetro, não tem febre. Ele vai medir nada. Então não tem febre. É melhor assim. Vamos lá. Quem seria a alternativa ao governo atual hoje, que claramente é contra a responsabilidade fiscal? Vamos falar Tarcísio, que provavelmente será o candidato e com reais chances, que no meu entender, eu já começo a achar que será o vitorioso nisso, mas é uma opinião puramente pessoal aqui, sem compromisso com o erro, tá? Ele está apoiado pelo Centrão também, né? O Centrão é o mesmo que prega a responsabilidade fiscal, não é isso? Porque sabe um mínimo de coerência. Só que ele é o mesmo que liberou 24 bilhões agora para aposentadoria de agentes especiais. Ele é o mesmo que liberou mais quase 30 bilhões agora para pagar Bolsa Família e para pagar aposentados, sendo que isso é gasto corrente, que quebra a regra de ouro. Então ele aprovou lá no Legislativo mais gasto. Por que ele está fazendo isso? Porque ele sabe que ele vai ser oposição a Lula e ele quer deteriorar ainda mais o quadro fiscal desse ano do governo. Então veja que ele usa o nosso dinheiro do pagador de imposto para aumentar o rombo, que ele sabe que a população vai pagar ainda mais porque ele quer ter chance de ganhar no ano que vem. O Brasil está ferrado. Esse é o ponto, Dumas. E aí a questão... reformas, né, que são importantes para a gente, elas são impopulares. Ninguém quer pagar esse custo.
Exatamente. Mas ninguém olha quer pagar a destruição Sim, que o Milei conseguiu, destruição nas eleições passadas. Ele destruiu a oposição, mesmo com todas as pautas impopulares. O Brasil precisa seguir por esse caminho. Mas o Brasil, aí eu vou voltar essa provocação, mas o Brasil está no mesmo patamar que a Argentina para conseguir implementar isso? Veja, eu acho difícil ter uma motosserra, porque, veja, o que o Milei fez foi justamente aquilo que o governo brasileiro está fazendo ao contrário. Exato. Está fazendo ao contrário, que é o efeito deslocamento. O setor público está prejudicando o setor privado. O Milei fez o seguinte, ele expulsou o setor público para deixar o setor privado trabalhar. Com regras claras, com mais estabilidade. Por isso que quando teve a liberação de preços, o preço era preços cuidados. Como a gente via lá na época do fiscal do Sarney. A inflação deu um pico, voltou. Ah, mas está tudo muito caro. Sempre esteve caro. Estava maquiado aquele preço. Exato. Não existia aquele preço. Não tinha negócio. Faltava bens na prateleira, como acontecia em 1986. Quando eu dou aula, eu mostro a foto da prateleira de 2022 da Argentina e mostro a prateleira de 1986. Olha o que acontece. Quando ele liberou o preço, dá uma pancada. Como deu uma pancada também no começo do Plano Real. Sim. E aí o que o governo fez? Ele puxou a reserva compulsória, se eu não me engano, para 90%. Falou, olha, ninguém vai consumir. É uma patologia. Uma patologia não se cura com Bepantol. E aí ele assumiu, no caso do Milei ali com essa motosserra, ele assumiu pagar esse custo político também. O que agora, felizmente, você teve a eleição de 26 de outubro, que deu uma folga. Mas agora o problema dele é inversamente do que está acontecendo. Nós estamos, entre aspas, tranquilos com a parte externa, porque nós estamos com um déficit externo alto, 3,6, 3,8 do PIB, mas estamos com 350 bilhões de dólares. Se bem que isso daí você precisa esterilizar. E quando você esteriliza não adianta. Mas o meu maior problema é meu déficit fiscal, meu déficit público, minha dívida pública. Não é meu lado externo, é meu lado interno, meu lado doméstico. O dele agora, ele está com superávit fiscal, mas ele está com uma déficit fiscal e tem não mais do que 5, 6 bilhões de dólares e vai vencer, se eu não me engano, 44 bilhões de dólares em 2027 com o FMI. Scott Bessent, que dinheiro que você vai dar? Você já vai dar 20 bi. 44 bi, eu lembro que em 1995... quando fizemos a banda cambial, nós gastamos 7 bilhões de dólares com 38 intervenções em um dia. 7 bilhões de dólares, traz a valor presente para 30 anos isso daqui. Quanto que vale? 20 bilhões de dólares não é nada. Então falta reserva internacional para ele. Só para dizer que os dois têm problemas. Só que a gente poderia aprender com o Milei e fazer a motosserra assim. Porque precisa cortar gasto do governo. Pronto. Se a gente faz isso em casa, olha, eu sou casado, não tem dinheiro para viajar, não dá para ir no Beto Carreiro, não dá para ir na Disney. O que vai acontecer? Vamos cortar despesas. Vamos cortar despesas. Parece que muita gente da população faz com que não entenda que gasto é vida, que você vai imprimir moeda. E aí usa o super salário. Eu gosto da frase do Ciro Gomes, não é para esse contexto. Sim. Mas o Ciro Gomes fala, isso não faz bilhão. Cortar gastos super salários vai dar 7 bilhões e meio em 10 anos. Não dá 1 bilhão por ano. Você deveria desvincular o salário mínimo do BPC e do INSS. Isso dá 1 tri em 10 anos. Tenta fazer isso. É isso, impopular. Tenta fazer isso. E aí, só pra gente fechar aqui a nossa conversa, e até nesse contexto da Argentina aqui que a gente tá falando, eles ajustaram o Estado, estão tentando ajustar o Estado. A gente tá tentando ajustar a meta. Mas, e aí muda tema tudo. nosso inicial. Deixar suas considerações finais nesse contexto, o Norato, depois aí 1 minutinho para cada um. É vergonhoso isso. É vergonhoso. Mas eu ainda sou um otimista, diferente às vezes da situação. Vem mais vezes aqui que a gente vai te transformar. Toda semana agora, Norato. Vem toda vez Mas aqui primeiro, que a gente vai acho que o transformar. otimismo está onde? Na leitura das palavras do Dumas. Tudo que ele comparou Argentina e Brasil foram de 30 anos de diferença.
Nós estamos 30 anos à frente deles, por mais que a gente esteja atrapalhado. E tem um outro componente. Eu gostava muito dos comentários do Delfim Neto. Não que eu gostasse do Delfim Neto, tá? Mas depois dos 80 anos, depois dos 80 anos você ganha liberdade. Fala o que quiser. Criativa, estilo Aldo Rebelo agora, né? Isso, eles falam o que bem entende, né? E o Delfim Neto, ele falava assim, o Estado brasileiro foi cooptado por uma oligarquia estatal improdutiva que só pensa em sugar do Estado. E é verdade, e aqui não é uma crítica ao funcionalismo público, mas você tem ali um grupo, uma classe social de servidores que ganham o triplo, às vezes, da... Saiu um estudo essa semana sobre isso. Era o dobro, agora é o triplo, vai ser o quádruplo, com vantagens, com benefícios, com férias 2 vezes por ano em algumas situações, com gastos exorbitantes, tudo colocado pelo Estado, e que eles comandam a agenda de todo mundo que está no governo. Seja executivo, seja legislativo, é contra essa oligarquia que cuida do Brasil hoje, né? Contra quem banca, porque só para lembrar, a gente falou aí do governo dando garantia do Tesouro. Sim. Só que tem banco emprestando com essa garantia, então tem ganha-ganha com isso, né? Então a gente tem que dar um impacto disso. Qual é o nosso grande problema? E efetivamente todo mundo que está nesse jogo está querendo ver o Brasil melhor? Ou é o que nem o Musa colocou? Não, tem aqueles que querem se dar bem no caos. E isso sempre vai ter. Então a gente precisa definir qual é a nossa prioridade como país e simplificar o discurso. É melhor conseguir alguma coisa do que conseguir tudo. Você não vai conseguir tudo, não vai mudar tudo. Agora, meta fiscal, equilíbrio fiscal e corte de gastos tem que estar na agenda. Sem mudar a bússola, pelo amor de Deus. Se quiser, não, joga absolutamente vergonhoso. Quem quer tudo não tem nada, né? Dumas, 1 minutinho para suas considerações. Não, é o que eu estou falando. Veja, é vergonhoso esse assunto de querer mudar a meta para atingir a meta. Veja, você está querendo mudar a meta para atingir a meta. Já fizemos isso no arcabouço fiscal, mudamos uma vez, mudamos 2 vezes, não vamos atingir, então vamos fazer gastos extraordinários, o que é receita extraordinária entra, o que é despesa extraordinária fica fora, já começa com essa coisa vergonhosa, e agora na meta das estatais vamos mudar a meta, olha o que eu estou falando, vamos mudar a meta para atingir a meta. Isso é vergonhoso. Eu já vi isso em algum lugar. Eu também. Não, você ouviu? Vamos dobrar a meta a hora que chegar na meta. Mas é mais ou menos isso. Mas está dentro da mesma ideologia, né? É, a mesma coisa. É vergonhoso. Do mesmo partido, por sinal. Parece que é uma brincadeira, que a gente tem que discutir uma coisa dessa. Parece. Volta pro ponto, né, que a gente começou e finalizamos o bloco anterior. Tá tão óbvio, mas Bruno, tem gente que não sabe ler. E assim, esse estudo, rapidamente, ele trouxe, ajustado pelo poder de paridade de compra, então ele, portanto, é em dólar. O Brasil gasta com os super salários, que são 53 mil servidores, desses 53 mil, 31 mil são juízes e desembargadores, que ganham acima do teto constitucional, tá? São 53 mil pessoas, 1% dos servidores públicos. Esse custo ajustado pelo poder de paridade de compra é de 8 bilhões de dólares por ano. Tá? Sabe quem é o segundo colocado? A Argentina. Sabe quanto ela gasta? 358 milhões contra 8 bilhões. Aí você tem um primeiro ajuste. Então, o meu grande recado eu acho que o ajuste fiscal ele tem que vir e virar em algum momento. O quanto antes, menos vai doer. Só que a população precisa entender e ceder às tentações de curto prazo. Então, um breve alerta aqui. Aqueles que dizem que querem o seu bem e te protegem são os mesmos que comandam as instituições que se você pegar um avião e for lá pedir ajuda para eles vão te abrir a porta, o assistente dele vai te abrir a porta com um copo de uísque na mão e um charuto na boca, rir da sua cara e bater a porta na sua cara. Então tome muito cuidado com quem você acredita. A grande parte são esses servidores que estão ganhando milhões por mês, muitas vezes, para definir regras sobre a sua vida, os seus filhos, o que você come, o que você veste, o que você faz e o que você vai estudar. Muitas vezes doutrinados por eles, para vocês entenderem que, sendo doutrinados, vocês vão continuar apoiando que eles continuem sentados tomando uísque, fumando charuto e comandando suas próprias vidas. Quero agradecer, gente, sempre muito bom. Obrigada pela presença de vocês. Paulo. Obrigada, Roberto Dumas, obrigada, Carlos Honorato, obrigada também, Bruno Musa. Até semana que vem. Até mais. Obrigada você também pela sua audiência. Continue aqui acompanhando a programação da BMC News. Painel BMC volta na semana que vem. Até lá. Tchau, tchau.